A minha avó, professora, educadora lá em Mato Grosso durante muitos anos e muito respeitado, sempre virava para mim e falava assim: Otaviano, sabe o que é mais importante na educação? Eu falei: não, vó, o ensino? Ela: não, a qualidade do ensino. E assim eu te pergunto, você quer estudar em uma instituição de qualidade? Então hoje existem muitas opções, mas eu vou mostrar algumas aqui para ajudar você. Preste atenção que tem essa aqui, ó. Pela 6ª vez, foi a marca mais lembrada em ensino à distância do Brasil. Mas tem outra opção, vou te mostrar agora, que oferece cursos com nota máxima no MEC, tanto no presencial como no ensino à distância, o EAD. Tá bom, tem outra opção. Essa aqui, ó, que é a melhor em EAD do Brasil, recomendada por mais de 90% dos alunos. Você quer mais opção? Então eu vou dar mais opção para você, que quer uma instituição boa mesmo e que te ofereça muito conteúdo. Muito conteúdo? Então tá bom. Tá aqui essa aqui, ó, que tem muitos livros de graça. Te dá livro de graça durante todo o curso. Kits de laboratório para os cursos de engenharia e material completo para estudar pelo notebook, tablet e celular. Marca boa, né? E aí? Tirei a sua dúvida? São tantas marcas, né? Bom, conheça todas as marcas e todos os cursos na nossa mesma Uninter. É só acessar uninter.com. A minha professora Edna tinha razão. Qualidade é tudo. Bom dia, prefeito. Bom dia, Leandro. Bom dia, amigos da TVNG. Prefeito, hoje nós temos café da manhã com a pasta da assistência social, pessoal da Casa da Criança e do Conselho Tutelar, é isso? Sim, hoje o café da manhã é com eles, um setor bastante importante que cuida, né, dos vulneráveis, né, das pessoas que estão realmente mais necessitadas e que precisam desse apoio e que aqui tem. Maravilha, prefeito. Prefeito, não podemos deixar de falar os vídeos que o senhor tem feito prestando conta de como o senhor pegou a prefeitura e já falando, avisando a nós, munícipes, o que está para ser feito. Isso foi muito bom. Então, o senhor quer comentar um pouco sobre esses vídeos? Vai ter continuidade? Como que é? Na verdade, assim, a gente acabou recebendo, né, a administração com 39 obras inacabadas. A grande maioria delas com problema de pagamento para as empresas, outras com problema na prestação de contas do convênio junto ao governo do estado ou ao governo federal, algumas outras com problema estrutural mesmo, né, que foram abandonadas porque as obras foram feitas de forma incorreta. E para prestar contas mesmo para a população, porque muita gente me perguntava na rua assim: mas prefeito, tem tanta obra inacabada, você falou que ia tomar conta, que ia retomar e não está mexendo nada. Não é que não está mexendo nada, a gente está fazendo, só que do jeito certo. Então, as que tinham problema de convênio, a gente está reativando o convênio. Para receber o recurso do convênio, a gente tinha que ter a CND, que é Certidão Negativa de Débitos, ou seja, a prefeitura não podia ser devedora. Pegamos aí com uma dívida estrondosa, tivemos que arrumar dinheiro para pagar a dívida, ou para pelo menos renegociar e começar a pagar a dívida para ter a CND. Em outros casos, tivemos que rever o projeto, refazer tudo isso. Em outros, como eu disse, prestar contas ao governo federal ou estadual para que eles continuem mandando recurso para a gente poder retomar as obras. Então, a gente está realmente fazendo essa prestação de contas. Começamos com aquelas obras da entrada da cidade, né, da rotatória e do paisagismo e da construção do SAMU, e a gente vai continuar soltando pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana para ir mostrando realmente como é que estão fisicamente as obras e o que é que a gente tem feito. Maravilha, prefeito. Prefeito, o senhor teve reunião do conselho que se chama Região Metropolitana, Conselho? Isso, Conselho, né, da Região Metropolitana de Sorocaba. E isso está em andamento, porque já tem algum tempo que né, a coisa aconteceu, acho que uns 2 anos ou 3 anos atrás, e parece que os prefeitos têm se reunido, né? Tem uma presença maciça dos prefeitos da região metropolitana. Não sei se é porque é uma leva nova de prefeitos que vem com mais gasto, com mais vontade, e assim, o pessoal está realmente batalhando, levando ideias. Essa reunião de segunda-feira passada, ela versou sobre 2 grandes assuntos, digamos assim. Um deles, que é a formação da agência, que é como se fosse uma agência reguladora, que é a estrutura administrativa desse conselho. Esse foi o primeiro tópico, que depende muito de uma canetada, digamos assim, do governador. Então, a gente até já está marcando através de deputados, deputada Maria Lúcia Amari, que tem feito força
grande para que essa região metropolitana saísse do papel. E a gente vai ter essa reunião com ele para que ele faça isso e autorize a instalação dessa agência reguladora. E o segundo assunto foi a destinação dos resíduos sólidos, né? A questão do lixo. Municípios que têm aterro, outros que não têm, alguns têm lixão, outros nem isso. Alguns descartam o seu lixo em aterro sanitário de outros municípios que vendem esse serviço. Então, a ideia é, de uma forma organizada, esses municípios todos da região metropolitana de Sorocaba fazer uma coisa otimizada, porque não adianta cada município ter um aterro pequenininho, gasta uma fortuna para construir, gasta uma fortuna para manter, e em 4, 5, 6 anos aquilo já não serve mais. Então, de repente, é melhor você pegar um município que tenha uma área melhor, com vários municípios ao redor, construir uma coisa grande que consiga suportar essa destinação por mais tempo. Então, foi bastante produtiva, foi uma reunião longa, com a presença de praticamente todos os prefeitos. Acho que são 36, eu creio, agora não tenho certeza, acho que são 36 municípios, 3 ou 4 apenas não foram os prefeitos, mandaram representantes, dos outros todos os prefeitos participando de forma ativa. Isso é importante, tanto administrativamente quanto politicamente, isso é fundamental. Ótimo, prefeito, mas o senhor falou sucintamente a respeito da gestão que vocês também, em conjunto, estão fazendo junto ao governador para liberar mais verbas para os municípios, sem dúvida. As obras que estão prometidas aí, que a Bugiro é uma delas, né? Então, vocês estão fazendo uma gestão pesada em cima disso, né? Sim, é uma união importante dos municípios para realmente mostrar a representatividade. Em relação à questão populacional, a região metropolitana de Sorocaba é das maiores do estado. Né, a densidade, né, as cidades estão muito próximas e uma quantidade grande de habitantes que tem que ser atendidos, né, que tem que ter, como eu digo, as suas vidas impactadas de forma positiva. Então, o governo do estado tem que se sensibilizar com relação a isso. E eu acredito que isso está acontecendo. Né, em relação ao Bugiro, os passos já estão sendo dados, já tem licença do meio ambiente para poder mexer nas margens, para poder fazer a desapropriação. Já entrei em contato com o diretor, o superintendente, na verdade, de Itapetininga, né, do DR, que nos pediu um auxílio para poder já ir localizando as matrículas dos terrenos que têm que ser desapropriados. Isso é um processo que não vai levar muito tempo e a gente está participando de forma ativa. Maravilha, prefeito. Na terça-feira o senhor esteve na ITEC, que é a extensão de Mairink, né? Na apresentação de um TCC dos alunos de contabilidade. Uhum. Eu queria que o senhor comentasse a respeito disso, da importância da ITEC aqui para o município e também o sonho que todos têm de uma ITEC aqui no município. De repente isso, quem sabe na sua gestão ainda a gente consiga, né? Uhum. Terça-feira foi um dia bastante trabalhoso, a gente passou o dia todo em reuniões administrativas mesmo, né? Porque assim, a gente está chegando a quase 6 meses de gestão. Eu digo que agora a gente consegue ter a administração na mão. Ainda tem muita coisa para arrumar, muita mesmo. Tanto burocraticamente quanto de processos, né? De algoritmos, de como as coisas têm que acontecer, de como é que os documentos, como é que as coisas têm que fluir dentro da administração. Ainda tem muita coisa para ser arrumada, mas está caminhando. Então a gente passou o dia em reunião com alguns setores da administração, arrecadação, finanças, com licitação e compras. Então foi um dia bastante trabalhoso no aspecto administrativo. E aí, para relaxar um pouco, né, vamos dizer assim, às 7h30 da noite a gente saiu do gabinete e foi para a apresentação dos TCCs lá da ETEC. Temas muito interessantes, eu até comentei com eles isso, que temas todos eles práticos, né, de utilização prática na vida das pessoas e também transformadores. Eles fizeram avaliação com relação à transmissão de empresas que são familiares, como é que é feito isso. Em Ibiúna, a maior parte das empresas ibiunenses são familiares. Então eles pesquisaram, foi bastante interessante. Fizeram uma avaliação da contabilização do patrimônio imobilizado da prefeitura, um trabalho interessante, né, baseado nas novas normas do Tribunal de Contas, e viram que a gente está tentando se adequar, que pegamos realmente uma bagunça, mas que a gente está se adequando a esse tipo de nova regra, e vários outros, né? E sem dúvida a ITEC é um sonho de todos nós, um sonho nosso inclusive,
mas para deixar claro, né, para as pessoas, porque a gente pretende, nesses 4 anos, fazer realmente uma ETEC em Ibiúna, tem um polo aqui. Hoje a gente tem classes descentralizadas de Mairink. Mas para isso, o que a gente precisa? A gente precisa construir um prédio que seja adequado para a ETEC, ou destinar um prédio público. A gente já andou com o diretor, né, de Mairink e tal, com o pessoal da ETEC, e os que têm Ibiúna não se adequam às necessidades. Então, provavelmente, a gente vai ter que construir. E o custo para a construção é alto, né? A gente não conseguiria esse recurso com o Estado e tal. Teria que ser recurso próprio. E hoje a gente tem, no momento, outras prioridades, como é pagar as dívidas para a gente poder ter a nossa CND, continuar pagando os funcionários em dia, pagar os fornecedores e fazer com que a máquina administrativa funcione, né? Saúde, educação, as estradas, e vamos fazendo um caixa. Tendo possibilidade, a gente vai fazer a ETEC, sim. Não é só um sonho, né? A gente primeiro tem que sonhar para transformar em realidade. Então, o próximo passo é já chegar a isso. Prefeito, aproveitando esse gancho, a prefeitura hoje ela é uma máquina pesada, né? E você, pelo jeito, agora é o momento de você vai começar a mexer com isso, né? Vai começar a fazer um trabalho. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Ou... Não, a gente fala. Na verdade, assim, a gente realmente herdou uma gestão truncada, né? Na grande maioria dos setores. Tem muitos setores que a coisa já estava embrionariamente caminhando de forma adequada, mas a gente está tomando pé da situação, como eu disse, nesse período, esses primeiros 6 meses, são realmente para tomar pé da situação. A gente mudou muita coisa, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Estamos dando agora, de uma forma um pouco mais intensa, esse choque de gestão, como eu estava dizendo, e a gente tem que corrigir muita coisa, né? Uma delas é, nessa reunião da região metropolitana, os prefeitos se conversam também, isso é importante por conta de troca de experiências. O município que tem o maior índice de folha de pagamento em relação ao orçamento da região é Ibiúna. A gente recebeu com 53,8%. O limite aceitável por lei é 54%. O limite prudencial que o Tribunal de Contas considera aceitável também é 51,3%, ou seja, 95% daqueles 54%. A gente recebeu com 53,8%. Hoje fechamos com 51,7%, ainda acima do limite prudencial. Ou seja, a gente vai ter que dar um jeito de dar uma enxugada. E aí, a gente até vai fazer uma auditoria, né? Nós vamos fazer uma auditoria pasta a pasta, caso a caso, funcionário por funcionário, porque a gente detectou algumas, como é que eu vou dizer assim, incongruências. Tem funcionário que recebe R$ 1.100 de salário e R$ 950 de vale transporte. Tem vários funcionários que a gente detectou isso, que por tempo de serviço tem um acréscimo. Normalmente esse acréscimo é calculado pelo salário base, e Ibiúna calcula pela remuneração, ou seja, já salário de família, tudo junto, aí que ele põe percentual. Então isso aí tudo vai aumentando o valor da folha de pagamento, e isso nos impede de fazer muita coisa. Nos impede de realmente fazer crescer através de investimento, né? Então, muita coisa a gente vai ter que fazer. E vamos, sem medo. Vai fazer, né? É isso aí. Prefeito, na quarta-feira o senhor teve uma reunião lá na Diretoria Regional de Saúde. Normalmente a saúde é uma coisa muito delicada, né? Sim. E acho que acompanhou o senhor a secretária doutora Arruda, né? Isso. Então, o senhor tem alguma novidade para a gente? Ou foi assim, alguma coisa emergencial? Como que foi? Não, essa reunião já está marcada há algum tempinho. Demorou até um pouquinho, levou quase 15 dias para a gente conseguir efetivar, porque tivemos que casar as minhas agendas com as agendas da doutora Silvia, que é a diretora regional de saúde, e a equipe toda técnica dela. Nessa reunião a gente foi também prestar um pouco de contas, né, porque quando a gente foi visitar lá na primeira semana de gestão,
ela disse assim, olha, eu desisti de Ibiúna, porque Ibiúna não presta contas, Ibiúna não alimenta sistema, Ibiúna não diz quantos habitantes são atendidos com mandado judicial, não diz quantos habitantes são atendidos no programa de média e alta complexidade. Ibiúna não diz nada para ninguém sabe nada de Ibiúna. Então a gente fica meio assim. Então, e nós fomos lá meio que para prestar contas, a gente vem fazendo isso, alimentando os programas, retomando o que tem que ser retomado, né, fazendo o que tem que ser feito, e a gente foi lá para conversar com ela, mostrar essa nossa evolução, né, digamos assim, essa nossa vontade de fazer as coisas direito, e também buscar otimizar os serviços, né, porque aí é mais ou menos aquela questão da região metropolitana também. Tem vários hospitais, né? Piedade tem hospital, nós temos hospital, São Roque tem hospital. Todo mundo fazendo mais ou menos a mesma coisa e mal. Então a ideia, foi a proposta que a gente deu, eu falei com os prefeitos também na segunda-feira sobre isso, de a gente fazer tipo consórcios, né? Então, por exemplo, nós ficaríamos especializados em ortopedia e reabilitação. Então os serviços de ortopedia e reabilitação dessas cidades viriam para cá. Piedade ou São Roque, que já tem hemodiálise, entendeu? A gente drenaria os nossos pacientes para lá. Então, uma forma de que tudo ficasse numa micro-região e fosse otimizado, e o recurso viesse do Estado, porque hoje não vem, né? Então, como não tem isso oficializado, isso não acontece. Então, essa foi uma das propostas. E a gente vai mostrar para ela a nossa estrutura, como é que está o nosso hospital. Eles já vieram visitar várias vezes o nosso hospital, gostaram muito das mudanças. Fomos apresentar para eles o nosso projeto, né, de implantação do programa Saúde da Família, que segundo semestre, se Deus quiser, vai estar com 100% da zona rural atendida. Então, foi uma reunião muito produtiva, muito produtiva. Eles nos sugeriram alguns caminhos para a busca de recursos, nos solicitaram, né, a possibilidade de nós sermos a referência em alguns serviços específicos. Então, foi uma conversa inicial, mas que está caminhando bem. A gente tem também o deputado Vitor Lippe, mesmo Herculano Passos, que tem uma visão regionalista, né, das coisas. Então, a gente deve dar passos grandes nos próximos meses. Você tem participado de vários eventos, tal, você não seria diferente você não participar dessa inauguração desse grande empreendimento que teve aí na sexta-feira, né? Que além de um posto de gasolina de um porte grande, teve empresas também. Sim. Então, e você teve uma fala lá. Queria que você comentasse sobre esse empreendimento e também é uma esperança, que você percebe que está havendo uma reação do empresariado em investir na cidade e tal, né? Na verdade é isso, a gente percebe que Ibiúna está começando a ter um pouco mais de credibilidade. Nessa reunião que eu tive com a diretora regional de saúde, ela falou isso, a gente já nota que a credibilidade está voltando, né? As pessoas já estão acreditando que Ibiúna tem possibilidades. E a inauguração de um empreendimento desse porte, sem dúvida, né? A família Folena ali, o Paulinho, eles são muito empreendedores e corajosos, né? Eu falei isso lá no nosso discurso, que assim, o mesmo ideograma chinês para crise é o mesmo para oportunidade. Então, crise e oportunidade caminham juntos. A gente não pode, no momento de crise, fazer como um avestruz, enfiar a cabeça dentro da terra e ficar esperando passar. Não, a gente tem que transformar, a gente tem que mudar isso, tem que realmente quebrar essa crise, né? É fácil? Não é, porque é uma crise de dimensão nacional. Mas se cada um fizer a sua parte, né, num quarto escuro, se cada um acender um palitinho de fósforo, aquilo ilumina. E realmente, assim, um empreendimento grande, né? O posto de gasolina é grande, tem lá farmácia, tem cabeleireira, salão de beleza, na verdade, troca de óleo, imobiliária, restaurante, uma estrutura muito grande. E muitas pessoas que investiram ali e que acreditam no retorno. Eu conversei, depois do corte da fita inaugural, né, simbólico ali, eu fui de comércio em comércio conversando com os proprietários e todos estão muito esperançosos, acreditando que as coisas realmente vão acontecer. Tem muita esperança de que a gente consiga transformar Ibiúna numa estância turística de verdade, que isso para eles também seria fundamental. A duplicação da Bom Giro na Cal é outro fator que dá muita esperança. Então, notícias alvissareiras e muito trabalho, as coisas acontecem.
Maravilha, prefeito. E mês de junho e julho é mês das festas, são os meses das festas, né? As festas de São João, Santo Antônio. E você tem participado, né? E inclusive no sábado você teve uma festa, né? Eu vou sim. Eu gosto de ir nas festas porque é uma forma de estar junto. Antes, eu tinha diminuído falar isso, mas eu vou retomar. Antes das eleições e tal, o pessoal falava assim, pô, o João some, o João não aparece. É porque é aquela história, eu não sou político profissional, né, de ficar dependendo de política para poder andar no dia a dia. Eu tinha que trabalhar. E trabalhando, você também, como todos os outros, a gente tem que estar dedicado ao nosso trabalho. Não dá para estar indo em todo lugar o tempo todo. Agora eu estou com dedicação plena a isso, né? À prefeitura, ao contato com as pessoas. Então, todo evento que dá para eu ir, eu vou mesmo. Eu acho importante essa participação, estar junto com as pessoas. Nessa festa, o que teve de pessoas que vieram colocar demandas, alguns agradecer realizações, o que nos estimula mais, outras apontar, não falhas, mas apontar algumas necessidades para que a gente enxergue, para que a gente possa ver aquela necessidade específica de um bairro ou de uma região. E isso foi gostoso. O único problema é que eu acabo engordando, né? Porque tem cada coisa gostosa e o pessoal faz questão que a gente prove de tudo um pouco, e aí é por aí. Mas foi bom. Essa festa junina que você se refere no sábado foi lá na missão Restauração, né? Lá do Félix. Foi bonito. Bastante gente. Bom, mas até dá para engordar, porque você emagreceu bastante, né? Trabalhando aí bastante, né? Perfeito. Acreditar, então, né? É o lema. É a história. Esperança, confiança e acreditar que pode acontecer. As coisas podem ser feitas, dependem de muito trabalho, dedicação, honestidade, fazer as coisas realmente para o todo e não para um ou outro. E é isso que a gente vem fazendo e vai fazer cada vez mais. Prefeito, obrigado e até semana que vem. Obrigadão, até mais.